Capítulo 33. Sábado, 15 de agosto. O mar conserva uma uniformidade monótona. Nenhuma terra à vista. O horizonte parece excessivamente longe. Minha cabeça ainda está pesada pela violência de meu sonho. Meu tio não sonhou, mas está de mau humor. Perscruta todos os pontos do espaço com sua luneta e cruza os braços com um ar enfadado. Noto que o professor Lindenbrock tende a voltar a ser o homem impaciente do passado, e anoto o fato em meu diário. Foi preciso o perigo dos meus sofrimentos para arrancar-lhe uma faísca de humanidade, mas desde a minha cura, a natureza voltou a dominar. E, no entanto, por que se exaltar? A viagem não está acontecendo nas circunstâncias mais favoráveis? A jangada não navega com uma rapidez maravilhosa? O senhor está preocupado, meu tio? Digo, vendo-o levar muitas vezes a luneta ao olho. Preocupado não. Então impaciente? Qualquer um ficaria impaciente por bem menos. Mas estamos navegando com muita rapidez. E daí? Não é a velocidade que é pouca, é o mar que é grande demais. Lembro-me então de que antes de partirmos, o professor avaliara o comprimento daquele oceano subterrâneo em 30 léguas. Já percorrêramos 3 vezes essa distância, e as margens do sul ainda não apareciam. Não estamos descendo, torna o professor. Tudo isso é tempo perdido, pois em suma não vim até tão longe para passear de barco num lago. Ele chama a travessia de passeio de barco e o mar de lago. Mas, digo, seguimos o caminho indicado por Saknussemm. É este o problema. Seguimos o caminho? Será que Saknussemm encontrou esta extensão de água? Será que a atravessou? O riacho que nos serviu de guia não fez com que nos perdêssemos completamente? Em todo caso, não devemos lamentar ter vindo até aqui. O espetáculo é magnífico e... Não é um problema de ver. Propus que alcançássemos um objetivo e quero alcançá-lo. Não fique só falando em admirar. Calo-me e deixo o professor roer seus lábios de impaciência. Às 6 da tarde, Hans reclama seu pagamento e o professor passa-lhe os 3 risdales. Domingo, 16 de agosto. Nada de novo. Mesmo tempo, mesmo vento. O vento tende a aumentar. Meu primeiro cuidado ao acordar é constatar a intensidade da luz. Continuo temendo que o fenômeno elétrico escureça e depois se apague. Nada disso acontece. A sombra da jangada desenha-se claramente na superfície das ondas. Realmente, o mar é infinito. Deve ter a largura do Mediterrâneo ou mesmo do Atlântico. Por que não? Meu tio faz várias sondagens. Amarra uma das picaretas mais pesadas à ponta de uma corda que deixa submergir 200 braças. Não há fundo. Temos muita dificuldade em içar nossa sonda. Quando a picareta volta enfim a bordo, Hans mostra-nos marcas bem nítidas em sua superfície. Seria o caso de dizer que o pedaço de ferro esteve imprensado entre 2 corpos duros. Olho para o caçador. Tinder, diz ele. Não entendo. Volto-me para meu tio, inteiramente absorto em suas reflexões. Não acho que vale a pena perturbá-lo. Retorno ao islandês, que abrindo e fechando a boca várias vezes, consegue fazer com que eu compreenda o que quer dizer. Dentes! Digo, estupefato, considerando a barra de ferro com mais atenção. Sim, a marca incrustada no metal é realmente de dentes. Os maxilares a que pertencem devem ter uma força prodigiosa. Estaria um monstro das espécies perdidas agitando-se sob a camada profunda das águas, mais voraz que um tubarão, mais temível que a baleia? Não consigo desviar os olhos daquela barra meio ruída. Meu sonho da noite passada vai tornar-se realidade. Esses pensamentos agitam-me durante todo o dia, e minha imaginação só se acalma num sono de poucas horas. Segunda-feira, 17 de agosto. Tento lembrar-me dos instintos próprios dos animais antediluvianos, da era secundária, que, sucedendo os moluscos, os crustáceos e os peixes, precederam o surgimento dos mamíferos no globo. O mundo então pertencia aos répteis, que reinavam, senhores nos mares jurássicos. A natureza atribuíra-lhes uma organização das mais completas. Que estrutura gigantesca! Que força prodigiosa! Os atuais sauros, os jacarés e os crocodilos, mesmo os maiores e mais temíveis,
não passam de reduções enfraquecidas de seus ancestrais das primeiras eras. A evocação de tais monstros provoca-me arrepios. Nenhum ser humano jamais os viu vivos. Aparecem na Terra 1000 séculos antes do homem. Mas suas ossadas fósseis, descobertas naquele calcário argiloso, denominado lias pelos ingleses, permitiram que se os reconstruísse anatomicamente e se conhecesse sua colossal conformação. Vi no Museu de Hamburgo o esqueleto de um desses sáurios, que media 30 pés de comprimento. Seria o meu destino, eu, um habitante da Terra, encontrar-me cara a cara com os representantes de uma família antediluviana? Não, impossível. No entanto, a marca dos dentes fortes está gravada na barra de ferro, e através dela reconheço que os dentes são cônicos, como os de um crocodilo. Meus olhos fixam o mar com terror. Temo ver um dos habitantes das cavernas submarinas saltar. Suponho que o professor Lindenbrock compartilha minhas ideias e até meu temor, pois após ter examinado a picareta, examina o oceano. Aos diabos, digo a mim mesmo, essa sua ideia de sondar deve ter perturbado o descanso de algum animal e ainda poderemos ser atacados no meio do caminho. Dou uma olhada nas armas para assegurar-me de que estão em bom estado. Meu tio percebe e aprova-me com um gesto. Grandes agitações na superfície das ondas indicam um distúrbio de camadas distantes. O perigo aproxima-se. Todo cuidado é pouco. Terça-feira, 18 de agosto. Chega a noite, ou melhor, o momento em que o sono pesa sobre as pálpebras, pois não há noite nesse oceano, e a luz implacável cansa obstinadamente nossos olhos, como se navegássemos sob o sol dos mares árticos. Hans está ao leme. Adormeço durante sua guarda. 2 horas depois, sou despertado por um terrível abalo. A jangada foi erguida para além das ondas com uma força indescritível e jogada a 20 toesas. — O que aconteceu? — grita meu tio. — Abordamos! Hans aponta uma massa escura que se ergue e abaixa a uma distância de 100 toesas. Olho e exclamo. — É um marsuíno colossal! — Sim! — replica meu tio. — E eis agora um lagarto do mar de tamanho incomum. E mais além um crocodilo monstruoso. Olha que maxilar imenso! E que fileiras de dentes! Ah, desapareceu! — Uma baleia! Uma baleia! Grita então o professor. — Estou vendo suas enormes nadadeiras. Veja o ar e a água que agita com seus respiradouros. A jangada foi erguida para além das ondas. De fato, 2 colunas líquidas erguem-se a uma altura imensa acima do nível do mar. Ficamos surpresos, apavorados, estupefatos diante do rebanho de monstros marinhos. Têm dimensões sobrenaturais, e o menor deles seria capaz de partir a jangada com uma dentada. Hans quer mudar de direção para fugir a essa proximidade perigosa. Mas do outro lado também vê inimigos não menos perigosos. Uma tartaruga de 40 pés de largura e uma serpente de 30 metros de comprimento, que espicha sua cabeça enorme acima das ondas. Impossível fugir. Os répteis aproximam-se, dão voltas em torno da jangada numa velocidade que jamais seria igualada por comboios a toda velocidade. Desenham círculos concêntricos ao seu redor. Peguei minha carabina. Mas que efeito podem ter as balas no corpo daqueles animais cobertos de escamas? Estamos mudos de medo. Estão aproximando-se. De um lado, o crocodilo, do outro, a serpente. O resto do rebanho marinho desapareceu. Estou prestes a atirar. Hans me detém com um sinal. Os 2 monstros passam a 50 toesas da embarcação e precipitam-se um sobre o outro. Uma fúria impediu que nos vissem. O combate acontece a 100 toesas da jangada. Vemos claramente os 2 monstros atacando-se. Mas então, parece-me que os outros animais estão chegando para participar da luta. O marsuíno, a baleia, o lagarto, a tartaruga. Entrevejo-os todo o tempo. Mostro-os ao islandês, que balança a cabeça numa negação. — Tva! Diz. O quê? Apenas 2? Ele pretende que apenas 2 animais? — Ele tem razão! Confirmou meu tio, que não tira a luneta do olho. Essa não!
Sim, um dos monstros tem focinho de mar suíno, cabeça de lagarto e dentes de crocodilo. Foi isso que nos enganou. É o réptil antediluviano mais temível, o Ictiosauro. E o outro? O outro é uma serpente escondida na carapaça de uma tartaruga, terrível inimigo do primeiro, o Plesiosauro. Hans tinha razão. Apenas 2 monstros tumultuam a superfície do mar. E tenho diante dos olhos 2 répteis dos oceanos primitivos. Vejo o olho sanguinolento do Ictiosauro, do tamanho da cabeça de um homem. A natureza dotou-o de um aparelho de ótica de grande poder, capaz de resistir à pressão das camadas de água nas profundezas que habita. Foi denominado com propriedade de baleia dos sáureos, pois tem sua velocidade e tamanho. Não mede menos de 100 pés, e consigo avaliar seu tamanho quando as nadadeiras verticais de sua cauda aparecem sobre as ondas. Sua mandíbula é enorme e, de acordo com os naturalistas, tem pelo menos 182 pés. O Plesiosauro, serpente de tronco cilíndrico, cauda curta, tem as patas dispostas em forma de galhos. Seu corpo é inteiramente coberto por uma carapaça e seu pescoço, flexível como o de um cisne, ergue-se 30 pés acima das águas. Os animais atacam-se com uma fúria indescritível. Erguem montanhas líquidas que refluem até a jangada. Parece-me que vamos naufragar a qualquer momento. Ouvimos assobios de prodigiosa intensidade. Os 2 animais estreitam-se. Não consigo mais distinguir um do outro. Temos tudo a temer da ira do vencedor. Passam-se umas 2 horas. A luta continua encarniçada. Os combatentes ora aproximam-se, ora afastam-se da jangada. Permanecemos imóveis, prontos para atirar. De repente, o Ictiosauro e o Plesiosauro desaparecem, sulcando um verdadeiro maelstrom nas ondas. Passam-se vários minutos. Será que foram terminar o combate nas profundezas do mar? De repente, aparece uma cabeça enorme, a do Plesiosauro. O monstro está mortalmente ferido. Já não vejo sua imensa carapaça. Apenas seu longo pescoço ergue-se, cai e volta a erguer-se, inclina-se, fustiga as ondas como um chicote gigantesco e torce-se como um verme cortado. A água espirra a uma distância considerável. Cega-nos. Mas logo termina a agonia do réptil. Seus movimentos reduzem-se. Suas contorções acalmam-se e aquele longo pedaço de serpente estende-se como uma massa inerte nas ondas já tranquilas. Quanto ao Ictiosauro, voltou à sua caverna submarina ou vai reaparecer na superfície do mar? Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos@hotmail.com. Obrigado.